Olá para você que está aí, enfim, mais um encontro, né, sobre direito constitucional comigo, professor Fernando Brito. Nós vamos falar hoje um pouco sobre teoria dos direitos fundamentais. A teoria dos direitos fundamentais é um tópico importante do direito constitucional. Nós já tivemos lá a teoria da Constituição, vimos um pouco sobre a classificação das constituições, enfim, tivemos um pouco sobre teoria do poder constituinte para falar como que eu classifico o poder constituinte, o que é o poder constituinte, né? Aquele que cria uma nova Constituição, aquele que emenda, aquele que cria as constituições dos estados, enfim. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os direitos fundamentais e a teoria dos direitos fundamentais. Na teoria clássica dos direitos fundamentais, eu costumo separar os direitos fundamentais em três grandes dimensões. É verdade que os autores do direito constitucional, eles são muito criativos com relação ao número de dimensões. Então, vocês podem encontrar em alguns autores 5, 6, 7, 8, 9 dimensões, enfim, nós vamos ficar com as três dimensões clássicas da teoria dos direitos fundamentais, que eu acredito, a teoria clássica ela é bastante completa e é possível a gente entender qual é essa proposta de classificar o direito a partir das suas dimensões. Por que três dimensões? Bom, a teoria clássica identifica as três dimensões dos direitos fundamentais com o lema da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma revolução importante porque ela marca a transição de um momento que nós chamamos de era de deveres, que é o Estado moderno, enfim, que é caracterizado pelo absolutismo monárquico, pela ausência de direitos, para um outro momento que é do Estado democrático, aquele Estado que garante direitos, aquele Estado que se limita à lei, enfim, e que está preocupado lá com o bem-estar das pessoas, assim por diante. Bom, o que a gente tem aí com relação a esse lema da Revolução Francesa? O lema da Revolução Francesa, todos sabem, é liberdade, igualdade e fraternidade. E aí, alguns autores do direito constitucional, eles começam a trabalhar com o lema da Revolução Francesa para falar, existem direitos que são direitos de liberdade, a primeira dimensão dos direitos fundamentais, que é a dimensão da liberdade, existem direitos que são direitos de igualdade, a segunda dimensão dos direitos fundamentais, portanto, e existem direitos de fraternidade, a terceira dimensão dos direitos fundamentais. Bom, a primeira dimensão, que é a dimensão da liberdade, ela é a dimensão clássica do Estado liberal, aquele Estado que nasce logo depois da Revolução Francesa. Por quê? Porque os direitos no contexto do Estado liberal, eles são direitos que naquela época, né, hoje existe a problematização desse conceito, dessa ideia, mas que naquela época nós chamávamos de direitos não prestacionais ou de liberdades negativas. Significa o quê? O que se demandava do Estado na época da Revolução Francesa? Se demandava do Estado não atuações. O Estado não deveria intervir em determinados âmbitos da vida. Então eu esperava que o Estado garantisse a liberdade de expressão, eu esperava que o Estado garantisse a liberdade de consciência, crença e culto, eu esperava que o Estado garantisse a minha vida privada. São liberdades que surgem nesse contexto, que é o contexto da não ação. Eu espero que o Estado não faça nada. É como se a minha relação com o Estado ela se constituísse em uma obrigação de não fazer. O Estado garantia direitos fundamentais quando ele não fazia coisa alguma. Essa é a primeira dimensão da liberdade. Hoje, autores importantes do direito constitucional têm criticado um pouco essa ideia, porque mesmo nas liberdades que nós chamamos de liberdades negativas, muitas vezes nós demandamos prestações do Estado. Por exemplo, a liberdade de expressão no mundo conectado como o nosso, no mundo tecnológico como o nosso, eu só posso exercer a liberdade de expressão se o Estado assegurar que todos, por exemplo, tenham acesso à internet. Senão não é possível que as pessoas possam exercer com plenitude, por exemplo, a liberdade de expressão. Então vejam, nós temos demandas de natureza prestacional relacionadas ao exercício de direitos de primeira dimensão. Mas para a teoria clássica não, né? Então lembrar, na teoria clássica eu estou falando apenas de abstenções, de não atuações por parte do Estado.
Bom, o Estado liberal se desenvolve, né? O capitalismo ele se organiza, se estrutura, e a gente sabe que o capitalismo, a história do capitalismo é a história da injustiça, né? Quem tem os meios de produção explora quem não tem os meios de produção, etc. É aquela leitura clássica da economia sobre como o capitalismo ele se estrutura. Até porque, enfim, se o capital não gera lucro, não funciona, né? O capitalismo não funciona. E eu vou tirar o lucro lá da mais-valia, é aquilo que eu não pago pelo trabalho que as pessoas fazem. É o valor sonegado do trabalho que gera o lucro. E aí, vejam, o que acontece no século XIX? No século XIX, na Inglaterra, por exemplo, que era um país que tinha desenvolvido bastante o capitalismo industrial, enfim, o capitalismo que era baseado na indústria têxtil, tinha muitos trabalhadores explorados, da mesma forma que na Bélgica, da mesma forma, enfim, que na maior parte dos países do norte da Europa. E aí começam a se estruturar movimentos que demandavam por direitos que não são mais não prestações do Estado. Agora nós estamos falando de direitos de natureza social. Eu quero que o Estado faça algumas coisas. E aí surgem, né, os primeiros movimentos sociais que vão demandar direitos também sociais. Os direitos sociais, é bem verdade, eles não aparecem no século XIX. Eles começam a aparecer nas constituições de forma mais incisiva a partir do século XX. No século XIX, poucas coisas surgem relacionadas aos direitos sociais. Por exemplo, na Inglaterra aparece lá uma lei dos pobres, que é a Poor Law, que era, na verdade, uma lei de caráter assistencialista. Mas é uma lei importante lá para marcar que já havia demandas naquela época pelo reconhecimento de direitos de natureza social. No século XX, os direitos sociais eles aparecem com força. Quando? A partir da Constituição Mexicana. Então, aparece na Constituição Mexicana, depois aparece na Convenção de Weimar, que dá origem ao OIT, aparece depois na nossa Constituição Brasileira de 32, aparece, enfim, em uma série de textos constitucionais e tratados internacionais ao longo do século XX, reconhecendo direitos de igualdade, principalmente para os trabalhadores. E, por fim, nós temos lá uma terceira dimensão, que é a dimensão da solidariedade. Aqui no nosso esquema, né, quando a gente olha a dimensão da fraternidade, nós estamos falando de direitos relacionados à nossa convivência pacífica na comunidade política. É o direito ao desenvolvimento, é o direito à paz, enfim, é o direito são direitos mais jovens, são direitos que surgem aí no final do século XX. Então, eu classifico aí os direitos fundamentais em 3 dimensões de acordo com as suas características. Lembrando que, embora a teoria clássica diga que direitos de primeira geração são não prestacionais, direitos de segunda geração são prestacionais, como eu disse para vocês, essa classificação ela vem sendo aos poucos superada. Vamos lá falar um pouquinho, rapidinho, da quarta dimensão, da quinta dimensão, enfim, das outras dimensões do direito que eventualmente alguns doutrinadores reconhecem. Aqui eu trouxe a quarta geração ou dimensão dos direitos fundamentais, que fala sobre o direito à informação, o direito à democracia e o direito ao pluralismo, né? O direito à democracia é um tema muito importante no nosso contexto contemporâneo, até porque todos nós reconhecemos que vivemos uma crise nas instituições democráticas, uma crise muito profunda aí, que vem há uns 2 anos ou mais já. Mas a democracia é um direito jovem por quê? Porque até pouco tempo atrás se encarava a democracia como um mero procedimento. A democracia era reduzida a técnicas agregativas relacionadas ao voto. As pessoas eram chamadas a votar de tempos em tempos e isso era participação democrática. Hoje, a democracia é um direito muito importante. Vocês vão ver na segunda unidade do nosso e-book interativo que nós vamos falar bastante da gestão pública democrática e das técnicas de participação popular, né, da democracia como um valor constitucional aplicado aos novos conceitos aí de gestão pública. Então é muito importante entender que democracia também é direito fundamental. Poderia ter classificado na terceira dimensão, mas alguns autores falam de uma quarta dimensão.
E assim vai indo. Por exemplo, na 7ª dimensão, nós temos autores que falam do direito de acesso à água potável. Em alguns países da Europa já se tem reconhecido o direito de acesso à água potável como também um direito de natureza fundamental. Bom, essas são, de um modo geral, as dimensões dos direitos fundamentais. Nós poderíamos falar também das características dos direitos fundamentais, mas isso eu vou deixar vocês lerem o e-book, porque nós temos lá uma passagem interessantíssima sobre as características dos direitos fundamentais. Até o próximo encontro, pessoal.